Olá a todos. Essa videoaula é referente à palestra apresentada no Congresso Brasileiro de Anestesiologia em 2011, em Fortaleza do Ceará. É referente ao manuseio volêmico em neurocirurgia, aula dividida em duas partes. Então, o manuseio volêmico é um grande desafio em cirurgias de grande porte, em qualquer especialidade. E na neuro a gente tem algumas necessidades especiais da neurocirurgia. Vários tipos de fluidos, incluindo fluidos osmóticos, relação direta do manejo volêmico com a pressão de perfusão cerebral e as várias patologias associadas a esse tipo de paciente. E a grande pergunta é como realizar a reposição volêmica, que eu vou tentar abordar nessa videoaula. As necessidades especiais da neuro são relaxamento cerebral, fornecendo um campo adequado para o cirurgião poder operar. Quanto menos neurônio for afastado, menos possibilidade de lesões você vai ter. Manter a pressão de perfusão cerebral, evitar hipovolemia, como manutenção dos outros órgãos funcionantes, evitando lesões em outras áreas, além das possíveis lesões cerebrais. As patologias específicas da neuro são a hipertensão intracraniana, a hemorragia subaracnoídea e o traumatismo crânioencefálico. Nós vamos falar um pouquinho de cada uma agora. A hipertensão intracraniana tem o reflexo de hipertensão em bradicardia. Normalmente essa hipertensão esconde uma hipovolemia, você não consegue avaliar bem pelo paciente estar hipertenso. Gera uma instabilidade após a descompressão. Quando para de ter hipertensão, você perde o reflexo e o paciente aparece a hipovolemia e fica muito instável, e é um fator complicador de várias outras patologias. E o tratamento da hipertensão intracraniana dificulta a reposição volêmica, por ser mais difícil de você achar o ponto de normovolemia. Na HSA, você tem alterações do sistema nervoso autônomo, com liberação de catecolaminas por irritação do centro vasomotor pelo sangue no espaço subaracnoídeo, o que gera alterações de segmento ST, disfunção de contratilidade cardíaca, lembrando que a alteração cardiovascular ela é proporcional à gravidade da HSA. Você tem a perda da integridade da barreira hematoencefálica, pode ter ou não vasoespasmo, mas é mais comum de acontecer. E a terapia de triplo H é característica de tratamento de vasoespasmo, de hipervolemia, hipertensão e hemodiluição. E ainda, normalmente, uma causa de HSA são as malformações de aneurismas, tudo isso para complicar o teu manuseio volêmico. No TCE você também tem a perda da integridade da barreira hematoencefálica, dificilmente avaliar a extensão dessa perda de integridade. Normalmente, ou várias vezes, cursa com hipertensão intracraniana também, hipovolemia, e lembrar que você tem sempre traumas associados, é um paciente muito dinâmico de trauma que a todo momento tem que ser reavaliado. Esses traumas, quanto maior a extensão, vão ter a síndrome de resposta inflamatória sistêmica, que também vai dificultar o teu manejo volêmico. E a ideia basicamente é manter a pressão de perfusão cerebral e evitar a lesão de outros órgãos. Uma necessidade específica da neuro é o controle do relaxamento cerebral, mas ele tem pouca relação com a volemia do paciente. Ele tem relação direta com a osmolaridade. Você tem o uso de manitol e de cloreto de sódio a 3% como os fluidos osmóticos mais utilizados, e eles dependem para funcionar da integridade da barreira hematoencefálica, senão você tem lesão, esse agente osmótico passa por interstício e não consegue promover o relaxamento cerebral. Lembrando que o soro fisiológico não altera o conteúdo de água cerebral, não altera relaxamento cerebral, e o Ringer lactato, por ele ser um pouco hipoosmolar em relação ao sangue, só em grandes quantidades, acima de 3 litros, que pode mudar a quantidade de água cerebral. E, obviamente, lembrando que o soro glifosado não deve ser usado por fornecer somente água livre. Então, aí, qual é a nossa dúvida, depois de ter falado especificamente das patologias? De um lado, a gente tem as patologias cerebrais, a pressão de perfusão cerebral e o relaxamento cerebral. Do outro lado, nós temos objetivos hemodinâmicos do paciente e perfusão central e periférica.
Falando dos princípios gerais de reposição volêmica. Você precisa de uma monitorização invasiva para ter dados mais precisos. Fazendo uma analogia, como já é clássico que a transfusão de hemácia somente é feito para melhorar o transporte de oxigênio, a infusão de volume ela deve ser feita somente para melhorar débito cardíaco. Não tem outra função a infusão de volume. E é claro, você tem que repor o sangramento. Então, você tem que ter um método de avaliar o débito cardíaco, para ver se ele precisa ter a infusão de volume para melhorar débito. O manejo ele deve ser baseado em objetivos hemodinâmicos, que podem ser variados, mas todos eles são baseados no débito cardíaco. E lembrando, isso é fundamental, o objetivo hemodinâmico numa neurocirurgia, ele é igual nas outras cirurgias de grande porte, de outras especialidades. E o bulbo jugular, ele não é um objetivo hemodinâmico, é o objetivo de uma terapia para patologia cerebral. Então a gente tem aquela velha dúvida sobre liberal ou restritivo. Então no liberal, tem conflito nos livros textos, o que tem que repor de jejum, se tem que repor, tem demonstrado benefício em cirurgias ambulatoriais de pequeno porte, mas é totalmente empírico, você não sabe o que é liberal e o que é restritivo. Ele já foi demonstrado que tem pior prognóstico em cirurgias pulmonares, em pacientes de alto risco, pacientes graves, porque faz piora da função pulmonar, disfunção cardíaca, síndrome compartimental abdominal e aumento de peso decorrente do edema. Isso já é clássico. Quanto mais o paciente edemacia, mais ele morre, mostrando 100% de mortalidade se o paciente aumentou mais de 20% do seu peso. Claro que tem a reposição volêmica exagerada e você tem também a resposta inflamatória, que quanto mais grave, maior edema e maior mortalidade. Então, do manejo volêmico liberal, uma revisão sistemática de 80 ensaios clínicos mostrou que a sobrecarga hídrica deve ser evitada em cirurgia de grande porte. Daí, só que eles não disseram o que é sobrecarga hídrica. Em relação à reposição restritiva, é uma redução do volume infundido por hora, sem alterar a reposição por sangramento. Vários estudos demonstraram benefício com diminuição de complicações. Mas lembrando, aí, se você deixar o paciente hipovolêmico, você tem um maior risco de insuficiência renal aguda, fazer má perfusão periférica com acidose e piora da síndrome inflamatória sistêmica. A má perfusão esplâncnica pode gerar sepse por lesão de mucosa, translocação bacteriana. Só que a gente tem o mesmo problema, que é empírico. Você não sabe quanto que é restrição, quanto que é ser liberal. Isso é um grande problema, uma questão que vem há vários anos aí nas discussões. Qual que é o volume liberal e qual que é o volume restritivo? Os dois são totalmente empíricos. Agora então que nós vamos entrar na parte principal da aula mesmo. Você não tem que escolher entre céu e inferno, entre um e o outro. Pessoal, nós vamos deixar o resto da aula para a segunda parte. Não deixem de conferir no site jorgepreto.com.br, na parte de videoaulas, a continuação dessa aula e também no nosso canal no YouTube. Obrigado.